Começando, né, o nosso segundo bimestre aí, legal. A gente vai falar um pouco sobre eletrodinâmica, né? Falamos sobre eletrostática, agora entra a parte de eletrodinâmica, toda aquela parte de circuitos elétricos, corrente elétrica, tudo isso daí, tá bom? Desculpa o ventilador aqui, tá certo? Funciona com corrente elétrica, maravilha. Então, vamos lá, vamos entrar aqui nos méritos aqui da nossa aula, né? Então, todo o circuito, né, a gente começa falando sobre corrente elétrica, né? O que vem a ser corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Se a gente for pensar um fio, né, seriam os elétrons que estariam circulando de um lado para o outro, ok? Vamos pensar, por que eu falo movimento ordenado? Todos sabem que uma determinada temperatura, né, os elétrons eles acabam se mexendo, né, se agitando por conta da temperatura, né, que é a agitação molecular. Então, esse movimento não é um movimento ordenado, é um movimento desordenado. Então, isso não configura uma corrente elétrica, tá? Corrente elétrica configura exatamente esse movimento ordenado das cargas elétricas, tá bom? Olha só, tá, tem o mouse aqui, tá? Como aparece aqui nesse fio, tá bom? A gente vê aqui as cargas elétricas, no caso de um fio seria os elétrons em si, né? Andando de um lado para o outro, né? Bem ordenadamente, tá? Então, isso configura a nossa corrente elétrica, tá? Como é que eu faço para medir a corrente elétrica? Bom, se mais carga passa em relação ao tempo, maior é a corrente. Se menos carga passa, menor a corrente, tá certo? Então, óbvio que aí a razão entre a carga e o tempo vai ser a dita corrente elétrica, que eu vou simbolizar por I. I de intensidade de corrente elétrica. A carga é sempre medida em coulombs, o tempo em segundos, muito importante isso daqui, né? E aí, portanto, nossa quantidade de carga I vai ser essa relação aqui, dada em ampere, tá certo? Então, olha só, A maiúsculo, porque ampere é o nome de um camarada que a gente vai ver lá na frente quando eu falar sobre campo magnético, ok? Então, tá ok aí até agora, espero que nenhuma dúvida, certo? Então, vamos lá. Se eu for pensar, então, né, se a corrente variar de uma certa maneira, como é que eu faço aqui? Faço um gráfico, né, dessa variação aqui da corrente elétrica em relação ao tempo, e ao calcular a área, eu vou ter o quê? A quantidade de carga que passou naquele condutor, tá? Esse é bom a gente saber, mas é raro ter exercícios com essa situação, mas é bom a gente saber, tá bom? Então vai. Qual a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? Tá bom? Eu vou falar aqui mais ou menos. No texto que eu coloquei tem uma explicação melhor sobre isso, mas pensa o seguinte: corrente contínua é aquela corrente que não muda, é sempre contínua, sempre a mesma coisa, tá? Então o gráfico dela seria o quê? Uma reta, tá bom? Depois a gente pode até fazer exercício sobre isso, tá? E vai ser sempre a mesma, não vai mudar em relação ao tempo, tá? E qual seria a corrente alternada? A corrente alternada é aquela que muda, né? Que alterna, tá? Normalmente ela tem uma cara de uma senoide, né? Tem uma cara de uma onda, tá? No texto, como eu falei, tem uma situação que explica bem melhor sobre o que é corrente contínua e corrente alternada, tá bom? Eu recomendo que todos leiam o texto, para quem não lê, tá? Vou falar um pouquinho sobre o galvanismo, né? Então, historicamente, a gente pensa a seguinte situação. Nós tínhamos a eletricidade, que é aquela coisa dos raios, aquela coisa dos bastões, né? Da gente atrair cargas elétricas, né? Inclusive, lembra que eu falei que elétron vinha de âmbar, né? Que era aquela resina que alguém fazia lá, né? Na tirada da árvore. E aí se atritava os bastões, ficava atraindo as coisas. Isso era a eletricidade. Toda essa parte de corrente elétrica a gente era conhecida como galvanismo. Por que galvanismo? Então, vai lá. Essa foto que aparece aí, desse camarada aí, no slide, é do Luigi Galvani. Diferente de outros caras que eram cientistas, engenheiros e tudo mais, o Luigi Galvani era um médico, tá certo? Ele era um médico. Então, olha só que coisa interessante que aconteceu. Ele estava a dissecar uma rã, e aí ele verificou que essa rã teve um espasmo, né? Mesmo depois de morta, pegou e a perna dela começou a mexer. Bom,
podia pensar algumas coisas, né? Primeiro, tô ficando louco, né? Segundo, tem um fantasma aqui, né? E terceiro, como ele é um médico, cientista e tudo mais, ele pensou assim, deve ter alguma explicação científica aqui acerca disso. Então tá. Qual era a explicação? A bacia onde ele estava dissecando a rã era feita de zinco e o bisturi que ele mexia era de cobre, tá? E aí, em meio ácido, vocês já viram isso o ano passado, né? Espero que todos tenham visto, né? Na eletroquímica, isso gera uma diferença de potencial, né? Muito legal isso daí. E aí, claro, essa diferença de potencial, né? Que é uma certa energia aí, em volts, gerou exatamente esse espasmo na rã, tá? E a partir disso, né, é que vem a grande revolução aí para nós, né? A pilha elétrica. O que vem a ser a pilha elétrica? Bom, então olha só, tem o disco de zinco, tem o disco de cobre aqui e o meio ácido, né, que na verdade lá a rã estava em meio ácido. Então o que eu faço com isso aqui, ó? Eu vou ter uma quantidade de eletricidade aqui, uma diferença de potencial nessa situação. O que eu vou fazer para aumentar essa diferença de potencial? Vou colocar mais discos de cobre e zinco. De que maneira? Empilhados. Por isso que a gente chama isso de pilha elétrica, tá certo? Tudo bem? Então ela vai me dar o quê? Uma diferença de potencial, como vocês chegaram a ver lá na eletroquímica, tá? Essa diferença de potencial também pode ser traduzida por uma tensão elétrica, ou de forma que eu não gosto muito, né? Meio vulgar aí, falar voltagem, tá? Então tá, maravilha. Qual é a função da pilha? Qual é a função dessa diferença de potencial? Qual é a função dessa tensão elétrica dentro de um circuito, né? Basicamente, ela vai fornecer a energia para a circulação dos elétrons, tá certo? Então, os elétrons dentro lá do fio, né? Eles não vão circular simplesmente de forma espontânea. Eles vão precisar ganhar uma certa energia. Quem doa essa energia? A pilha, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pilhazinha aqui, ó, bem simplesinha, né? Uma Duracell, polo positivo da pilha, polo negativo, e está escrito nela aqui, ó, para quem não viu ainda, 1,5 volt. O que significa isso? Que ela te gera uma energia, entre aspas, né? Porque a gente tem que lembrar que é potencial energia por carga. Então, uma energia para cada carga elétrica de 1,5 volts. Tá? Se a gente for pensar na tomada, né, a tomada tem mais energia, né? Então ela vai fornecer o quê? 110 volts, uma energia maior, tá? Bom, maravilha. Para eu montar um circuito elétrico bem simplesinho aqui, ó, então lá, tem uma bateria, uma lâmpada e um interruptor, tudo bem? Então, ó, pensa, tem o polo positivo da pilha, perdão, e o outro polo negativo. Aqui dentro do fio a gente tem elétrons livres. Ah, professor, não tem próton. Tem próton, sim. Mas esses prótons não circulam, lembra? Eles não se mexem. Aí, esses elétrons do fio aqui, quando eu ligar aqui na pilha, o que vai acontecer? O polo negativo vai repelir os elétrons. E o polo positivo vai atrair os elétrons. E assim você forma o quê? Uma corrente elétrica. Aqui, repelindo, passando pela lâmpada e sendo atraído por esse lado de cá, tá certo? Aí a sua lâmpada vai acender. Mas por que ela está apagada? Porque o interruptor está desligado. O que seria o interruptor aqui? Alguma coisa que abre ou fecha o circuito, tá bom? Aqui, se ele está aberto, não tem como os elétrons circularem, passarem de um lado para o outro, tá certo? Não tem como circular. E aí, portanto, não tem corrente elétrica e essa lâmpada não vai ser acesa. Mas se eu fechar o circuito, professor, o que vai acontecer? Maravilha. Aí eu vou ter o quê? A circulação da corrente elétrica. Detalhe, tá? Olha aqui essa flechinha aqui, ó. O que eu falei que vai acontecer? Os elétrons, eles são repelidos para esse polo e atraídos para esse. Ou seja, de certa maneira, se você olhar a setinha, ela está contrária àquilo que eu falei. Então, você errou, professor. Na verdade, não. Nós temos que... por convenção, a corrente elétrica tem um sentido contrário ao das cargas negativas, tá certo? Contrário das cargas negativas. Portanto, aqui, já que os elétrons estão indo para lá, né? Estão indo para lá nesse sentido aqui, a corrente tem sentido contrário, tá bom? Então, isso é muito importante, cai bastante nos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente vai, né, ter exercícios para isso e vai também... tá de plantão lá para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem.
Tá bom? Valeu!